Boa noite a todos. Declaro aberto a tribuna popular. Nessa tribuna popular, temos a satisfação de receber a senhora Adriane Calcin e seu filho Arthur. A senhora Adriane solicitou o espaço para divulgar o livro de sua autoria, O Corpo que Grita, a Alma que Brilha, com o subtítulo O Ritmo das Minhas Células, uma história de resiliência. Concedo-lhe a palavra pelo tempo de 15 minutos, senhora Adriane. Tá. Assim? Ah, não estou acostumada com esse negócio aí, mas vamos lá. Bom, boa noite. Eu, primeiramente, queria agradecer aos vereadores, a todos aqui presentes, pela oportunidade de eu estar aqui. Eu estou até emocionada de poder conseguir divulgar uma história de muita luta, que é a do meu filho, mas eu não queria deixar de agradecer à comunidade o amor que ele recebe de todos, o tanto que ele é recebido com carinho, o quanto que todos ajudam ele, a escola. Então, eu achei assim importante eu vir aqui fazer pessoalmente esse agradecimento a todos da comunidade, porque o amor que ele sente pela cidade, pelo município, é algo que me chama muita atenção. Aonde que ele passa, ele convida as pessoas, vem conhecer o município de Pareci Novo e faz aquela divulgação. Então, falando um pouco do meu livro, eu sempre tive o sonho de escrever algo relatando da minha luta com ele. E esse sonho eu consegui concretizar com uma amiga que tem uma editora. Eu passei toda a história da minha luta para ela e a gente conseguiu fazer o meu livro. É algo que eu estou muito emocionada, muito feliz, porque não foi uma caminhada fácil com ele, porque, além dele ter o autismo leve, ele tem uma doença rara, que eu nunca comentei, nunca entrei muito em detalhes, que se chama mastocitose sistêmica. Eu tive que estudar muito em relação a essa doença, porque ele passou mais ou menos por mais de 20 médicos, especialistas, até eu chegar num diagnóstico. E eu tenho tudo muito presente na minha vida, como tudo começou. Há 25 anos atrás, não se tinha o conhecimento do que era essa doença, o que ela causava. E eu me lembro até hoje que eu comprei um computador e eu financiei ele pelo Sicredi para eu poder investigar a parte bioquímica, porque eu não tinha formação. Eu comprei os livros de bioquímica, de química, para poder ligar o que um alimento poderia causar no ser humano, né, nas pessoas. E eu comecei a perceber que, exemplo, um suco de laranja, ele começava a correr em círculos, e eu comecei a ligar o que isso poderia ter de ligação, os alimentos. Então, foi assim uma fase muito difícil, porque ele teve muita infecção respiratória, diarreias intensas, e não foi fácil, né? Então, eu com aquele meu conhecimento, eu manipulava fórmulas que eu mesmo montava para ajudar ele, porque eu não tinha um profissional que me escutava e que concordava comigo aquilo que eu enxergava nele. E eu tenho um amigo que também me ajudou bastante, que é o Ayrton, que também tem uma filha autista, que trabalhava numa empresa, né, que era sócio de uma empresa aqui no Pareci Novo. Então, eu falava muito com ele como é que eu poderia ajudar o Arthur, mesmo sendo, né, sintomas diferentes.
E, através do meu computador, né, eu não tinha aquele conhecimento do que era um artigo científico. Eu não sabia o que era um artigo científico, né? Mas, enfim, eu comecei a ligar, comecei a pesquisar e fui. Chegava para as farmacêuticas, olha, me monta tal fórmula, mas, Adriana, tu não pode. Não, eu quero essa, eu me responsabilizo, pode fazer. E eu enxergava as diferenças nas atitudes, no meu dia a dia, ele melhorava, porque nenhum médico, nenhum profissional conseguia chegar nos resultados que eu chegava. Então, eu pensei, um dia eu vou escrever essa trajetória, essa doença que ele tem e que até hoje exige muitos cuidados da minha parte. Tudo que se refere à alimentação, o calor, o frio, tudo interfere nele. Essa mastocitose, ela é uma substância que nós temos na nossa imunidade, que se encontra nos tecidos. E ela libera uma substância que se chama histamina. Então, quando ela começa a liberar e o corpo não consegue degradar, aparecem vários sintomas. Taquicardia, dores de cabeça, rinites crônicas, problemas intestinais graves. Então, são vários sintomas que, com o tempo, agravam. Hoje, ele não toma nenhum tipo de medicamento, são só suplementos que eu mesma monto para ele, além de todo o cuidado nutricional. A alimentação dele é bem restrita, assim, nada de citros, carne, feijão, assim, alimentos que eu sei que ajudam nessa liberação de histamina, ele não pode consumir. Além do calor excessivo também, eu tenho um grande cuidado, e o frio. Então, era para assim, trazer um pouco dessa minha luta, porque eu tenho um grande orgulho de mim, daquilo que eu consegui durante toda essa minha caminhada com o meu filho. Eu tenho orgulho de mim mesma, porque eu sei o quanto que eu passei para conseguir que ele está bem. Porque nós passamos por várias situações, eu e o meu esposo, internações graves, onde que ele teve várias infecções respiratórias devido a essa doença. E então eu tenho orgulho de mim, porque muitas vezes eu mesma tratava ele escondida até no hospital, com os meus suplementos, com as minhas coisas, onde que eu, né, que hoje ele é o que é por mim. Né? Então, eu sinto orgulho. E também, eu não queria agradecer à escola, a todos os professores que todo esse tempo tiveram comigo, ajudando o Arthur. Tivemos conflitos, vários conflitos, mas que fazem parte. Né? Esses conflitos, eles só nos fortalecem. A gente cresce, né, com os conflitos. Aquilo não é para... eu custei até para entender isso, né? Quantas vezes, né, Paula? Então, eu queria fazer um agradecimento a todos os professores, em especial a Paula Streit. Várias vezes me ajudou, né? Nas agressividades. Foi bem difícil, né? Mas ela sempre estava do meu lado. A Denise também, né, Denise? Quantas vezes me chamou? Então, eu não poderia deixar de falar delas, o quanto elas me ajudaram com o Arthur. Quantas e quantas vezes, né? Porque a perfeição não existe nada. A inclusão ela não é fácil para ninguém, tanto para a família como para a escola, né? Até para a comunidade. Mas eu me sinto muito abraçada aqui na comunidade, todos amam ele. E as pessoas chegam para mim e comentam da educação dele. Então, muita coisa é dele. Então, eu só tenho gratidão por todos, né? Por todos, da maneira que ele é acolhido, e por vocês.
Então, essa era, assim, eu pensei em escrever. Pensei, não, eu vou deixar sair aquilo que está dentro de mim, né? Aquilo que vem para mim. E também eu tenho gratidão, porque foi através da espiritualidade que me conduz para tudo. Deus, a minha fé. Gratidão. Nós que agradecemos, Adriane, a sua vinda aqui, por ter explanado isso tudo para nós, compartilhado conosco um pouquinho da tua história, da tua resiliência, dessa luta. O Arthur, esse garoto, gente boa demais, sempre alegre, sempre contente, que todo mundo no Pareci tem um grande carinho por ele. E muito obrigado por ter compartilhado conosco nesse espaço, né, ter trazido a tua história aqui conosco. E hoje o lançamento do teu livro, então, com o título O Corpo que Grita, a Alma que Brilha, nós desejamos aqui, com certeza, e sabemos que será um grande sucesso. Parabéns. Obrigada. Encerrando a Tribuna Popular de hoje, agradeço à senhora Adriane por sua manifestação e atenção de todos que nos acompanharam pelas redes sociais ou presencialmente. Muito obrigado. Então, daremos início à sessão do dia. Boa noite a todos. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que a ata da sessão anterior foi disponibilizada aos vereadores pelo grupo do WhatsApp para a apresentação de retificações. Como nenhum vereador se manifestou, declaro aprovada a ata da sessão do dia 5 de março de 2026. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Peço à senhora secretária vereadora Joyce Hartmann que proceda com a leitura do expediente. Boa noite a todos. Ofício SMA, número 014 de 2026, Pareci Novo, Rio Grande do Sul, 6 de março de 2026. Excelentíssimo senhor Jairo Alexandre Reik, presidente da Câmara Municipal de Pareci Novo, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de indicação número 003 de 2026, através do qual o Poder Legislativo Municipal indica ao Executivo instalação de placas de sinalização, alertando sobre o limite de altura dos cabos de internet e da rede elétrica, com base em normas técnicas nacionais. Em atenção à indicação apresentada por esta Casa Legislativa, informamos que a Administração Municipal reconhece a importância da medida para a segurança de motoristas, pedestres e demais usuários das vias públicas. Neste sentido, a demanda já foi encaminhada ao diretor de trânsito do município para que realize o estudo técnico necessário acerca da viabilidade e dos locais mais adequados para a implantação da sinalização indicada. Após a análise, serão adotadas as medidas cabíveis, observando-se a legislação vigente e as normas técnicas aplicáveis, com o objetivo de garantir maior segurança e organização no tráfego municipal. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Loreni Cristina Renheimer, prefeita municipal. Pedido de providências número 019. Pareci Novo, 11 de março de 2026. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências: realizar a manutenção com roçadas nas laterais da estrada Fornec, na localidade de Matiel, da estrada entre a antiga Olaria Caspari e a fábrica de sucos, na localidade da Várzea do Pareci, e da Travessa Afonso José Mosman, no centro da cidade. Justificativa: este tipo de serviço é necessário para dar a essas vias plenas condições de uso. Além disso,
Foi relatado que, na estrada situada na várzea, com o avanço da vegetação, estão aparecendo cobras que ameaçam os estudantes que utilizam a via para se deslocar à parada de ônibus local. Vereador Fábio Adalício Dimer. Pedido de providências número 020. Pareci Novo, 11 de março de 2026. Senhor Presidente, o vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Realizar em cada via pública do município a numeração dos postes da rede de iluminação pública. Justificativa. Esta medida facilitaria a identificação dos locais onde se faz necessária a manutenção da rede. Assim, seriam favorecidos tanto os munícipes no momento de informar a localização da avaria, como a empresa responsável pela prestação de serviços de manutenção da iluminação pública. Vereador Maico José Nonemacher. Pedido de providências número 21. Pareci Novo, 12 de março de 2026. Senhor Presidente, o vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Para que seja realizada a roçada de toda a extensão da rodovia Transcitros, Oregino José Francisco. Justificativa. Em vários pontos da rodovia, a vegetação encontra-se sobre as laterais da pista, inclusive tirando a visibilidade de placas de sinalização. Como não há acostamento adequado, pedestres e ciclistas precisam utilizar a pista para se locomover enquanto desviam da vegetação, o que acarreta em risco iminente de atropelamento e acidente de trânsito. Vereador Davi Cristiano Lauermann. Pedido de providências número 22. Pareci Novo, 12 de março de 2026. Senhor Presidente, o vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Para que seja realizada a limpeza e roçada junto à calçada da Rua das Bromélias, no centro do município. Justificativa. Em alguns pontos da via, a vegetação está tomando conta da calçada, fazendo com que pedestres e cadeirantes precisem utilizar o asfalto para se deslocar, já que não há espaço suficiente na calçada, colocando-os em risco, pois acabam dividindo espaço com veículos que passam pelo local. Vereador Davi Cristiano Lauermann. Pedido de providências número 23, Pareci Novo, 12 de março de 2026. Senhor Presidente, o vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Limpeza de valo na ERS 124, entre os números 8.300 e 8.500, na propriedade do senhor Marco Antônio Zinck, pois o mesmo encontra-se obstruído devido ao desmoronamento da lateral da RS 124 na enchente de 2024. Até hoje não tivemos a solução do problema. A obstrução do mesmo formou um charco banhado em várias propriedades, inutilizando o uso das mesmas. Vereador Wilson Hilário Mendel. Pedido de providências número 24. Pareci Novo, 12 de março de 2026. Senhor Presidente, o vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Solicitar que seja atualizado o cadastro de munícipes no SUS, Sistema Único de Saúde. Justificativa. A medida visa obter um cadastro atualizado dos residentes no município de Pareci Novo, os quais têm acesso aos atendimentos de rotina oferecidos nas unidades básicas de saúde. Vereador Fábio Adalício Dimer, vereadora Joyce Viviane Hartmann, vereador Jairo Alexandre Reik, vereadora Monique da Silva, vereador Wilson Hilário Mendel. Comissão Geral de Pareceres. Parecer número 009 de 2026. Processo número 009-PE/008. Assunto: adquirir área de terras. Parecer. Examinou a CGP o projeto de lei número E.010 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o município a adquirir área de terras por desapropriação de interesse social e dá outras providências. Examinada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer. Sala de reuniões, 12 de março de 1926, vereador Jairo Alexandre Reik, vereadora Joyce Viviane Hartmann, vereador Davi Cristiano Lauermann, vereador Fábio Adalício Dimer, vereador Maicon José Nonemacher. Esse aqui.
Mensagem número 011, de 10 de março de 2026. Excelentíssimo senhor Jairo Alexandre Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 011 de 2026, que autoriza a inclusão de uma ação nas metas e prioridades do Plano Plurianual 2026 a 2029 e na LDO 2026, bem como a abertura de crédito especial no valor de R$ 3 milhões no orçamento anual de 2026, em virtude da autorização de contratar uma operação de crédito junto ao Badesul Desenvolvimento S.A. para a aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para o município de Parecis Novo e da outras providências. O recurso a ser previsto junto às leis que regem o orçamento do município para o exercício financeiro de 2026, decorre da contratação de operação de crédito junto ao Badesul Desenvolvimento S.A., programa Cidades e Máquinas, destinando-se à aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para o município de Parecis Novo, a qual devidamente autorizada pela Lei Municipal nº 2.973, de 30 de dezembro de 2025. Após a autorização legislativa para realizar a contratação de crédito, procedeu-se ao encaminhamento da documentação solicitada pelo Badesul para que fosse firmado o termo contratual. Após a análise e aprovação da documentação apresentada, estima-se que nos próximos dias a contratação deverá ser efetivamente concretizada e o valor seja liberado ao município. Diante disso, para que haja previsão deste recurso junto às respectivas leis municipais, faz-se necessária a aprovação legislativa, o que justifica o encaminhamento do presente projeto de lei, para o qual solicitamos tramitação em regime de urgência, no intuito de podermos agilizar a liberação e utilização do valor da operação de crédito. Sem mais para o momento, com votos de estima e apreço, coloco-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Loreni Cristina Reinheimer, prefeita municipal. Projeto de lei número 011 de 2026. Autoriza a inclusão de uma ação nas metas e prioridades do Plano Plurianual 2026/2029 e na LDO 2026, bem como a abertura de crédito especial no valor de R$ 3 milhões no orçamento anual de 2026, em virtude da autorização de contratar uma operação de crédito junto ao Badesul Desenvolvimento S.A. para a aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para o município de Parecis Novo e da outras providências. Eram esses os expedientes. Se algum vereador ou vereadora tiver algum comentário a fazer sobre a correspondência de hoje, poderá fazê-lo agora. Presidente. Pois não? Frisando que o pedido de providências de roçada de uma das ruas que mencionei é da antiga Rua da Antena. E me foi relatado por um proprietário de terrenos, lá mais de trás, que não foi executada a roçada até o final dela. Então, talvez, né, valesse a pena ser mencionado. E também, do nosso pedido de atualização da lista do SUS, né, dos usuários, não que sejamos contra das pessoas serem atendidas, mas precisamos que cada cidadão seja atendido no seu respectivo município, para não sobrecarregar e onerar demais o nosso município. Obrigado. Só para complementar, é bem interessante, porque assim como eu trabalho na área da saúde, a gente vê que existem muitas pessoas com cartão SUS aqui, né, e que não são moradores, não são munícipes daqui. A gente não pode negar o atendimento para quem tem o cartão SUS aqui, né, mas a gente pode fazer um relatório e dentro desse relatório, né, quem não tiver o cartão SUS e que não for munícipe, está usando o serviço que é para o pessoal que é daqui, né? Então, a gente
É nesse sentido, assim, a gente pode oferecer mais coisas para os nossos munícipes que são daqui, em vez de estar beneficiando pessoas que têm o seu registro, que podem usar o seu próprio município, né? Vereadora, boa noite a todos. Também até para contagem de vacinas, contagem, né, para índices aqui também, né, do município, fica bem alto, né, alguns índices aí que talvez o cartão não seja de munícipes, né. Isso ocorre também, assim, tem uma certa confusão nas fronteiras, né, do município, nos municípios lindeiros ali, né, que fica aquela, né, mas isso ainda dá para relevar, só que assim está muito grande, né, muito alto o número de cartões, né, que estão sendo utilizados aqui. Eu acho que é importante assim fazer um filtro, né, para ser todos muito bem atendidos, cada um no seu município, né. Eu acredito que é bem interessante essa pauta aí. Lembrando, só para concluir, lembrando que o nosso município é excelência em atendimento de saúde. E se a gente leva essa demanda, esse pedido de informação, é justamente para que se mantenha, para que os nossos munícipes tenham sempre essa boa qualidade no atendimento. Obrigado. Bom, não havendo mais discussão, agora na hora dos oradores, obedecendo o rodízio das bancadas, o vereador inscrito poderá falar por 15 minutos no máximo. Republicanos, vereador Jairo Reck, eu farei uso posterior. Seguindo na bancada Republicanos, vereador Vilcelário Mendel. Farei uso. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, aqueles aqui que nos assistem, o pessoal de casa, através das redes sociais. Eu venho aqui hoje, através de uma indicação que fiz, há algum tempo atrás, sobre um valo que ele já está fechado desde a última enchente e que vem prejudicando os moradores da Vargem do Pareci. Houve um desmoronamento da lateral da RS, né, que acabou fechando o valo. E o serviço em si, a princípio, ele parecia ser grande, né, mas eu estive verificando lá e fui e constatei que são aproximadamente 20 metros de terra que estão dentro do vale e que, na verdade, formam um açude de quem mora do outro lado da estrada. Então, eu venho pedir ao Executivo que nos dê uma solução, né? O Daniel pode nos informar aqui, mostrar a foto, né? Que os moradores já vêm pedindo isso há algum tempo e a gente até no momento não conseguiu solucionar ainda. Hoje, as pessoas que lá estão prejudicadas, elas têm prejuízo, elas não podem usar o campo para colocar seu gado, né, porque é um banhado, se formou um charco, um banhado, e é uma solução que ela não é tão difícil, né? Nós podemos resolver isso com talvez 2 horas de uma escavadeira limpando o valo e dando a solução final a isso, né? Tenho também um agradecimento a fazer ao Executivo que limpou aquele canteiro de obras ali do Poço do Bagé, que ficou realmente muito bem feito. As pessoas que lá trabalharam estão de parabéns, acho que ajuda a embelezar o município e quero agradecer a ação que eles tiveram no local. Ok? Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, colega vereador. Bancada do PL, vereador Davi Lauermann. Farei uso, presidente. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Muito boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa. Boa noite a quem nos assiste aqui pessoalmente. Boa noite especial também a quem nos assiste através das redes sociais. Vou falar rapidamente sobre os 2 pedidos de providência que protocolei na casa na data de hoje.
O primeiro deles para a limpeza e roçada das margens da rodovia Transcitros, Origino José Francisco. O colega vereador Fábio havia feito esse pedido algumas semanas atrás, né, colega? Infelizmente, não fomos atendidos até o momento. Passei ontem pela Transcitros ainda e a situação permanece a mesma. Tem bastante mato, né, às margens da rodovia. Nós não temos um acostamento, né, digno para o pessoal poder transitar ali. Então, pedestres, o pessoal que se desloca com bicicletas, muitas vezes para ir até o serviço, acaba tendo que desviar do mato e andar, né, no local onde os veículos estão passando, que é no asfalto. Então, há um risco iminente de atropelamentos, infelizmente, né, inclusive riscos de acidente de trânsito, já que muitas vezes os veículos precisam desviar das pessoas, né, então o trajeto está bem perigoso, né, e a extensão toda da Transcitros essa mesma situação. O segundo pedido é sobre a roçada na Rua das Bromélias, aqui no centro do município. Daniel tem imagens para o pessoal de casa poder acompanhar também. Em alguns pontos na calçada, o mato, infelizmente, está tomando conta, não tem como utilizar a calçada. Então, é a mesma situação da Transcitros, pedestres, cadeirantes, o pessoal precisa passar no asfalto ao invés de utilizar a calçada. Também traz riscos para o pessoal. É um trecho curto, fácil de ser mantido, mas na situação que está, infelizmente, não tem como utilizar a calçada em alguns pontos realmente. Da minha parte, no momento, seria isso, presidente. Agradeço a atenção de todos. Boa noite. Obrigado, vereador. Bancada do MDB, vereador Michael Nonemacher. Farei uso. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Muito boa noite a todos, colegas, servidores que nos assistem em casa também. Vou falar ligeirinho ali do meu pedido de providências. Na verdade, é mais uma ideia, né, que eu tive. Como tem bastante lâmpada queimada, sempre reclamação, nós temos bastante pedido. Muitas vezes é feito o protocolo lá na prefeitura, solicitando a manutenção da lâmpada. E aí o pessoal, quando vem, eles fazem, às vezes não acham as lâmpadas, às vezes não é colocado no lugar certo. E daí eu pensei em, se fosse numerar os postes, né, até com um spray, tipo, na fita zebrada. Toda vez tem que estar botando fita zebrada. Isso aí é chato. Mas pinta o poste uma vez, pintar, marcar o poste com spray, pinta ele, que ele já fique marcado. Vamos supor que nem na Transcitros aqui, vamos supor, temos 30 postes, numera de 1 a 30 aqui, e daí quando tiver uma lâmpada queimada, alguém que for passar ali, o poste número 10 está com a lâmpada queimada. Até no aplicativo que tem ali, tu pode entrar e pode botar ali, o poste número tal, 10 ou 12, está com a lâmpada queimada. Vamos supor outra rua também, pega aqui o centro, aqui também, tem, vamos supor, 12 postes, numera de 1 a 12. A hora que tiver uma lâmpada queimada, qualquer um que passar pode ver e pode colocar no aplicativo ou próprio ali no protocolo, no pedido, ali pode colocar em cima ali, poste número tal, tá com a lâmpada queimada. Eu acho que seria mais fácil, mas é que nem eu falei, é só uma ideia, não é que precisa ser feito, né, isso daí. E outra coisa também, falar ali dos pedidos ali de providência ali, do Davi ali, do Fábio também, da semana passada. A Transcitros ali já foi começado a roçar, essa semana eles começaram. Até começaram lá da ponta, lá da divisa, lá onde é que eu moro, lá, começaram de lá para cá e estão fazendo. Até quero agradecer ali o secretário de obras ali, por ter começado lá, o mato estava já entrando dentro da faixa. E agradecer também o operador ali, o Carvalho, pelo serviço aí que está fazendo. Está ficando muito bom, está ficando nota 11, não é 10, 11. Tem que dar os parabéns ali para ele, está caprichando. E também dizer que, como o Carvalho está caprichando muito e o mato está muito alto, é um pouquinho demorado, né? Até essa semana eu saí com ele e conversei, eu disse, a hora que tu terminar tu já pode começar aqui de novo, porque
até chegar no final, fazer tudo, aqui já tá, o mato já está alto de novo. Até queriam ter começado antes, só não conseguiram começar antes, porque o trator também estava em manutenção ali, foi recapado os pneus dele ali. E ele até estava pensando em contratar mais um pessoal aí para ajudar, mais uma empresa ali, porque a demanda da roçada ali é muito grande, tem muita demanda. E ele começou pelas ruas principais ali, né, pela Transitos, quer fazer todas as principais e aí depois começar nas demais ali. Tá? Então, seria isso hoje. Muito obrigado. Obrigado, colega vereador. Bancada do PP, vereador Fábio Adalício Dimer. Não farei uso, presidente. Seguindo na bancada do PP, vereadora Monique da Silva. Farei uso. Concedo-lhe o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos, presidente, colegas, a quem nos assiste via as redes sociais, a Adri, ao Jorge, ao Arthur, a Lili, ao Miller. Hoje eu gostaria de falar mais um pouquinho, né, sobre uma indicação que a gente fez aqui na Câmara, eu e com o apoio da vereadora Joyce, sobre o Conselho, né, de Políticas Públicas de Proteção à Mulher no município. A nossa prefeita até falou sobre isso no dia 8, agora, Dia Internacional da Mulher, no domingo, né, nas festividades. A gente ficou bem feliz com o resultado, que ela já anunciou que já está fazendo as tratativas, né, já está encaminhando a documentação para a criação desse conselho de fundo e vai ser vinculada ao CRAS. Essa notícia, assim, tá cada vez mais chegando à nossa porta, né? E não é só os feminicídios, a violência contra a mulher acontece todos os dias. Estava trocando uma ideia, até um psicólogo aqui um psicólogo falou assim, realmente precisa no município. Então, os médicos, eles sabem muito, eles, obviamente, né, o sigilo médico-paciente não permite, né? Mas acontece bastante, a gente não sabe, com famílias que a gente não imagina. E agora em Montenegro aconteceu, né, essa semana. E conversando sobre isso, uma colega nossa ali da prefeitura, a Bianca Malman, ela me passou um levantamento, né, sobre violência contra a mulher aqui nos municípios do Rio Grande do Sul, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. É um levantamento que foi feito sem identificação nominal, né, e só para caráter de diagnóstico. Então, eu gostaria de pedir para o presidente se eu posso dar uma lida, eu fiz um resuminho aqui, só para todo mundo ficar inteirado, depois qualquer coisa, se alguém quiser, esse levantamento eu tenho ele, né, que é um livrinho ali, uma revistinha, mas eu tenho em PDF. Me permite? Então, é um resuminho aqui, o estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul analisou com os municípios gaúchos, quem dos municípios gaúchos, quais estão estruturando políticas públicas para enfrentar a violência contra a mulher com base na Lei Maria da Penha. Nós temos 497 municípios, desses 497, 90 municípios, então, têm políticas ou programas formalmente instituídos para o enfrentamento da violência contra a mulher. Da falta de integração de dados. Não tem a integração de dados entre a polícia e o setor público dos municípios, né? Então, somente 8% desses municípios têm informações integradas, que são 36 municípios. Aí eu falo novamente, 497 municípios, 36 municípios têm só essas informações integradas com a polícia. Então, a gente chegou ao número de 21 mortes, né, no Rio Grande do Sul. A participação social ainda é limitada. Quanto à participação da sociedade na construção dessas políticas, 16% possuem participação ativa, 30% têm participação limitada,
22% não promovem participação social e 30% não souberam responder, levando em consideração que são os 90 municípios, 16% dos 90 municípios, né? Então, assim, cada vez vai baixando mais ainda os números. A falta de planejamento e orçamento, 21% possuem programas ou metas específicas no planejamento municipal e 60% não possuem dotação orçamentária específica para um fundo de proteção à mulher. A conclusão do estudo, então, que pouca institucionalização de políticas públicas, fragilidade no uso e compartilhamento de dados, participação social limitada e falta de planejamento e orçamento específico, né? Então, o enfrentamento da violência contra a mulher exige articulação entre diferentes áreas do poder público, planejamento e participação da sociedade. Eu queria também levantar aqui uma situação, né, que o deputado Ayrton Lima, ele já fez várias audiências públicas em vários municípios, e não é de hoje, não é de agora, dessa epidemia de feminicídios que está acontecendo, mas de vários anos anteriores. Ele já convidou muitas vezes eu e a Joyce, né, Joyce, para a gente participar dessas audiências. E eu gostaria muito de agradecer também a prefeita que está dando sequência, então, nesse conselho. Chamou nós duas para fazer parte, então, dessa articulação de poderes, né, e ser um conselho ativo, não só nominal e para captação de fundos a fundo perdido, né. A gente quer fazer desse conselho um conselho ativo. Gostaria de finalizar, então, e parabenizar a Adri pelo livro que ela tem, já quero. E o Arthur é um grande amigo meu, né, Arthur? Obrigada pela presença. Gostaria que viessem, são sempre convidados aqui, né, para aprender um pouquinho. Quem sabe um dia, né, Arthur, tu está aí aqui na tribuna também, vai saber. Mas era isso por hoje. Obrigada. Obrigado, colega vereadora. Fim da hora dos oradores, passaremos à ordem do dia. Quero ressaltar para as pessoas que nos assistem presencialmente ou pelo Facebook que os pedidos de providências não precisam ir à votação e serão despachados diretamente pela presidência dessa casa para a prefeita municipal. Colocarei em votação nesta sessão o projeto de lei referente à abertura de crédito especial, atendendo à solicitação da prefeita municipal para que seja apreciado em regime de urgência. Em vista disso, suspendo os trabalhos da sessão pelo tempo necessário para a realização da reunião extraordinária da Comissão Geral de Pareceres, a fim de realizar a análise do projeto de lei número 011 de 2026. Declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão Geral de Pareceres. Peço à senhora secretária que proceda à leitura do parecer jurídico do projeto de lei número E.011 de 2026. Parecer jurídico, processo legislativo número 010, PE 011 de 2026. Trata-se de projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a incluir ação nas metas e prioridades do Plano Plurianual de 2026-2029, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 e abrir crédito especial no valor de R$ 3 milhões na Lei Orçamentária do exercício de 2026. Conforme mensagem justificativa, trata-se de recurso proveniente da contratação de operação de crédito junto ao Badesul Desenvolvimento S.A., Programa Cidades e Máquinas, que será destinado à aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para a administração municipal. O Executivo solicita a tramitação em regime de urgência do presente projeto de lei, conforme previsão no artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, ou seja, devendo ser apreciado até no prazo de 30 dias. Em 11 de março de 2026, o projeto de lei foi recebido e autuado pela Secretaria dessa Casa Legislativa. Segundo o parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública para as despesas de capital e outras dela decorrente, bem como para as relativas aos programas de duração continuada. Em se atentando à conveniência e oportunidade do Executivo Municipal para que o mesmo realize ações nos tópicos que solicita a inclusão, necessário que os mesmos estejam expressamente previstos nas leis orçamentárias.
A abertura de crédito especial, com indicação da fonte, exige autorização legislativa, tal como determina o artigo 167, incisos 5º e 6º da Constituição Federal, de forma a garantir a rigidez dos princípios orçamentários da programação e da anualidade. Sendo assim, a ação pretendida deve ser inclusa nas leis orçamentárias como exigido pelo artigo 165 da Constituição Federal. Isto posto, o projeto de lei não possui nenhum vício formal que possa comprometê-lo, não afronta qualquer dispositivo da Constituição Federal ou qualquer legislação infraconstitucional vigente e referente à iniciativa, a competência é municipal, com a prerrogativa da chefe do Poder do Executivo, de acordo com a matéria. Portanto, entendo que o projeto de lei em questão possa ser levado à apreciação da Comissão Geral de Pareceres para posteriormente ser deliberado em sessão legislativa, pois não possui vício legal ou constitucional. Feitas essas ressalvas, salvo melhor juízo, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto. Parecer novo, Rio Grande do Sul, 11 de março de 2026, Rafael Antônio Riffel, assessor jurídico. Em discussão o projeto de lei? Não havendo discussão, peço ao vereador Davi que manifeste o seu parecer. Favorável. Vereador Fábio. Favorável. Vereador Maico. Favorável. Vereadora Joyce. Favorável. Vereador Jairo, favorável. Declaro encerrada a presente sessão. Retomamos os trabalhos da sessão com a ordem do dia. Projeto de lei número E.010 de 2026, da iniciativa do Poder Executivo que autoriza o município a adquirir a área de terras por desapropriação de interesse social. Em discussão. Não havendo discussão, leva a votação. Vereadora Monique. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereador Fábio. Aprovo. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereadora Joyce. Aprovo. Aprovado por 8 votos. Projeto de lei número E.011 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$3 milhões. Em discussão. Não havendo discussão, levo a votação. Vereadora Joyce. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereador Maico. Aprovo. Vereador Fábio. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo. Vereadora Monique. Aprovo. Esse eu também voto. Vereador Jairo, aprovo. Aprovado por 9 votos. Fim da ordem do dia. Prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores ou vereadoras inscritos poderão fazer o uso da palavra por 10 minutos. Vereador Fábio Dimer. Agradeço, presidente. Vereador Wilson Hilário Mendel. Agradeço. Vereador Jairo Reck. Como farei uso, transmito os trabalhos da mesa para a vice-presidente Monique da Silva. Recebo os trabalhos e lhe concedo 10 minutos de tempo regimental. Novamente, boa noite a todos que nos assistem através das redes dessa casa, todos presentes aqui no plenário. Adri, novamente, e Arthur, muito obrigado pela presença, pela explanação antes aqui da sessão, na tribuna popular, né, todo o seu compromisso, toda a sua luta, toda a sua resiliência, com certeza é um grande exemplo para Parecis Novo, e o Arthur, com certeza, é um cara gente boa demais, é um garoto admirado em todo o Parecis, continuem sempre assim. E o que essa casa puder auxiliar no que for preciso, as portas dessa casa com certeza estão sempre abertas. Bom, senhoras e senhores,
eu quero me manifestar, Maico, vereador Maico, referente ao teu pedido no dia de hoje para a numeração de postes. Eu gostei da ideia, gostei bastante mesmo. Só que não vamos fazer, né, e não vamos sugerir que seja lá, feito a grosso modo, lá pichado o poste de uma maneira grotesca. Vamos sugerir que seja feita uma coisinha bacana, condizente com o município de Parecio Novo. Mas a ideia é excelente. Só me diz onde é que vai ficar o número 13, tá? Esse aí eu vou passar longe, porque o número 13 eu não quero nem saber. E é perigo da lâmpada até sumir do poste, né, se tiver o número 13 lá, então... Mas a ideia é louvável. O que acontece nos dias de hoje? Quando tem lâmpadas queimadas, né, e eu posso evidenciar isso aqui, já fiz inúmeras vezes, eu pego onde tem a lâmpada queimada, né, destaco lá no aplicativo WhatsApp com a localização, salvo todas elas e posterior eu mando ao responsável lá para que faça a substituição da lâmpada. De fato, às vezes funciona, às vezes não funciona, pelo formato de que tem que se enviar tudo na ordem, porque senão fica fora de ordem, quando vê vai seguir uma estrada como a gente tem no nosso município. O prestador de serviço começa a fazer o trabalho numa ponta, depois vai se deslocar na outra, tendo em vista que são pessoas de fora que fazem, que não conhecem o município como a gente conhece, né? Então, às vezes, nem sempre funciona nesse formato. Por isso, gostei mesmo da ideia de numeração. Creio que, por localidade, né, numera-se os postes. Eu acho que fica uma maneira mais fácil, inclusive, de estar achando, mas saliento que tem que ser algo bem bacana, condizente, para não ficar algo grotesco ali nos postes, né, não chamar a atenção de forma errada, vamos assim dizer, né. E eu preciso evidenciar aqui também, senhoras e senhores, falando ainda das lâmpadas, porque, olha, desde que eu entrei nessa casa, o que eu já pedi de substituição de lâmpada? Caramba, foram muitas vezes. E eu, sinceramente, acho isso aí uma coisa que não cabe. Não é que não cabe, é o trabalho do vereador, com certeza. A gente trabalha ouvindo as solicitações dos munícipes, a gente vê coisa errada, a gente aponta aqui, certo? E a gente cobra melhorias. Mas, ao meu ponto de vista, eu já sugeri isso aqui nessa casa também, para que se tivesse um servidor público que fizesse uma vez por semana, andasse à noite em todas as vias do município, evidenciasse as lâmpadas que estivessem queimadas, e aí sim, já na semana seguinte, fizesse essa substituição. Até hoje não aconteceu. Eu disse lá, há 15 dias atrás, aqui 2 sessões anteriores, de 3 ruas aqui do nosso município, que nós tínhamos 36 lâmpadas a serem substituídas. E eu passei isso aí para a prefeita para fazer a substituição, aconteceu a substituição, mas hoje, casualmente, vindo para essa sessão, eu evidenciei que lâmpadas que foram trocadas semana passada, hoje já estão queimadas de novo, no mesmo poste. Eu provo para vocês isso, porque eu tenho a localização ali salva. Que eu pedi para trocar a lâmpada, e foi trocado, e hoje, novamente, está queimado. Pode passar lá, né, evidencio para vocês onde é que é, está queimado. Não é de agora, já é da legislatura anterior, que foi iniciada a troca das lâmpadas amarelas dos postes, que eram lâmpadas, que eu evidencio para quem quiser também, que por muitas vezes duram mais de anos. Eu tenho lâmpadas que eu sei, perto da minha residência, que estão há mais de 5 anos lá, funcionam a noite inteira e nunca foi trocado. E outras que a gente está falando que foi trocado semana passada e já tem que trocar de novo. Por quê? Alguém teve a brilhante ideia de comprar uma lâmpada de cozinha, que é horrível, que não serve para iluminação pública. E aí, provavelmente, compraram um lote gigante lá de lâmpada, que deve ter até hoje uma qualidade contestável, né? Porque não é uma que eu estou falando, são várias lâmpadas. Inclusive, o vereador, colega aqui, já trouxe a explanação semana passada, que disse que viu também que foi feita a substituição e 10 dias depois estava queimado. E aí, agora saiu o resultado, né? Com as lâmpadas de cozinha aí para serem trocadas, uma lâmpada que não ilumina nada o nosso município, né, que com certeza traz mais retrabalho, traz mais gasto público do que serventia de fato. Eu espero a sensibilidade do Poder Executivo para que, na próxima aquisição de lâmpadas, façam uma licitação de verdade, como precisa ser feito, e que compre um material adequado, aí, condizente às reais necessidades do nosso município. Importantes projetos que deram início à entrada nessa casa no dia de hoje.
da área de testes, também da abertura de crédito ali, aprovado agora na ordem do dia, que com certeza irão fomentar positivamente o nosso município. E a gente segue no compromisso e no trabalho de evidenciar o que está errado, solicitar melhorias e trabalhar em conjunto, com certeza, com o Poder Executivo, para que essas melhorias se transformem numa realidade benéfica ao cidadão de Aparecido Novo. Já não é de hoje que eu falo que o nosso povo aqui sofre. Não vou citar nomes, não vou apontar dedos, porque cada um teve uma dificuldade no seu tempo, mas todo mundo sabe, quem é de Aparecido Novo, que muitas situações a gente viu dinheiro sendo gasto de forma errônea, seja por eventos, seja em coisas desnecessárias, aquisição de área de terras ali onde é que não vai servir para nada nunca, só se for para fazer um banhado, para quem quiser tomar banho de lama. Fora isso, não vai servir. E a gente falando aqui de ruas que precisam asfalto, Vila Progresso, que falta 1 quilômetro para finalizar o acesso asfáltico dos dois lados, a estrada Monsenhor Frank, a estrada Pedro Viegas da Rosa, dentre outras tantas que a gente tem no nosso município. Aí eu falando de infraestrutura. O que com esses recursos, gastos de forma errônea, não poderia ter sido feito de melhoramento na iluminação pública, na saúde, tão necessária sempre, na educação, que já foi pedido meu aqui também nessa casa, para que fosse adquirido e instalado em todas as áreas de uso comum nas escolas, câmeras de vigilância em tempo real, é segurança para os alunos. Trouxe a indicação também, assinado junto com vários colegas aqui, para a instalação das escolas cívico-militares também. E aí a gente vê o quão importante é saber administrar recursos públicos. Eu gostaria mesmo que cada gestor, eu já falei isso outras vezes, tivesse uma empresa que desse certo mesmo, e aí aplicasse os quesitos que aprendeu na empresa que deu certo na administração pública. Aí sim a coisa iria funcionar. A gente espera, a gente já vê novos áreas favoráveis aqui em Aparecido Novo. Muitas coisas são correções que ainda estão acontecendo de erros do passado, né? A gente vai trabalhar, a gente vai ter dificuldade, mas esses erros serão superados. Com certeza, com resiliência também, a gente vai trabalhar aqui para que tudo dê certo, para que novos tempos de Aparecido Novo, de atendimento às solicitações do cidadão de Aparecido Novo sejam atendidas. Muito obrigado, senhoras e senhores. Lhe devolvo os trabalhos, presidente. Retomando os trabalhos da mesa, seguindo lá a explicação pessoal, vereador Davi Cristiano Lauer. Agradeço, presidente. Vereadora Monique da Silva. Não farei uso. Fim da explicação pessoal. Eu quero ressaltar que, antes de encerrar, eu lembro a todos que a próxima sessão será na quinta, dia 19 de março, às 20 horas. Eu agradeço a atenção dispensada por todos os presentes e por todas as pessoas que nos assistem. Tenham todos um excelente final de semana. E eu declaro encerrada a presente sessão.